Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E as cenas pós-créditos, as famigeradas cenas pós-créditos, se tornaram meio que já uma assinatura de filmes de quadrinhos. Principalmente pós quando começou o MCU e eles começaram a fazer cenas bombásticas para construir o seu universo cinematográfico. Quem aqui não lembra do Nick Fury falando com o Homem de Ferro sobre a iniciativa Vingadores, ou do Thanos aparecendo pela primeira vez? Essa se tornou uma maneira definitiva de se criar hype para futuras sequências ou spin-offs. E claro que a DC e também outros estúdios entraram nessa moda aí das cenas pós-créditos. Mas houve momentos, tanto na Marvel quanto também na DC, em que essas cenas pós-créditos ou elas acabaram indo para algo que foi cancelado ou não deu em nada. Então hoje nós vamos ver um top aí de cenas pós-créditos da DC que a gente hoje sabe que não deu em nada ou deu em algo que acabou sendo cancelado. Tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aquele bate-like e também um bate-comentário aqui nesse vídeo que sempre ajuda o nosso canal. A gente agradece todo mundo que sempre faz isso e já deixa aqui nos comentários qual cena pós-crédito aí que você lembra que acabou não dando em nada. Dito isso, como eu falei então na abertura, seja devido ao cancelamento de alguma possível sequência ou linhas narrativas que acabaram sendo ignoradas depois que um filme foi lançado, nós já tivemos então cenas pós-créditos aí nesse gênero dos quadrinhos que acabaram não dando em nada. E é sempre bom frisar, tanto na Marvel quanto também na DC. Mas hoje a gente vai focar então especialmente no universo da DC, tanto em filmes live action quanto também das animações. Então bora começar esse top então de cena pós-créditos que não deram em nada. Número 1, Lanterna Amarelo Sinestro. O filme do Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Era a época que o Ryan Reynolds ainda não era amado então pelo público nerd. Esse filme, para quem não lembra, foi lançado em 2011, no meio ali da trilogia do Cavaleiro das Trevas do Nolan. E incrivelmente ao longo dos anos, esse filme do Lanterna Verde ele até vem ganhando aí alguns fãs, mais seguidores, dizendo que na verdade ele não era tão ruim assim. E a maior parte desses fãs alega que um dos aspectos que faz esse filme ser pelo menos aceitável é elogiar o papel do Sinestro interpretado pelo Mark Strong e como o filme constrói esse personagem bem, para se tornar um vilão para a sequência desse filme. E assim, esse ponto eu até tem que concordar. O Sinestro nesse filme ele não é de todo mal. Ele faz aquele papel do mentor mais sábio que vai ensinando os poderes lá pro Hal Jordan, porque ele é meio que o mentor aqui do Hal Jordan nesse filme, ele ainda é o Lanterna Verde. E você consegue comprar então esse papel dele de mentor e você vai vendo que ele vai duvidando um pouco desse caminho do Lanterna Verde, vai dando indícios que ele pode sim se tornar um vilão mais pro futuro, o que acabou nunca acontecendo. O Sinestro então é uma das paradas que mais chamou a atenção do filme. E a cena pós-créditos do Lanterna Verde envolve ele. Nós vemos nessa cena um anel amarelo sendo gerado e flutuando pelo espaço, para ser depois encontrado pelo Sinestro, que o coloca imediatamente. Ele esboça uma reação de poder e que está feliz com esse novo traje. E assim nós vemos ele mudar a cor do seu traje para virar um Lanterna Amarelo. E então a galera que tinha achado pelo menos esse filme ok ou aceitável, ficou esperançosa aí com uma possível sequência então, abordando esse vilão tão famoso aí do universo do Lanterna Verde. E quem sabe o filme poderia ser melhor, já que nesse primeiro filme do Lanterna Verde a gente teve aquele Parallax que é muito ruim, e numa sequência a gente poderia ter o Sinestro, que é um vilão muito melhor que esse Parallax. Mas uma sequência nunca aconteceu porque esse filme foi muito mal nas bilheterias e também na crítica. Então se a Warner não fosse tão rápida e cancelar essa sequência, talvez a gente poderia ter tido um filme depois focado na rivalidade entre Hal Jordan e Sinestro. Poderia funcionar, mas a gente nunca saberá e duvido que talvez tenhamos um próximo Sinestro em um futuro próximo. Número 2, Legião do Mal, Liga da Justiça 2017. Esse eu acho que é o pós-créditos mais conhecido aí do DCU. E assim, eu até considero ele uma boa ideia. O problema é que uma menção então ao famoso grupo de vilões, a Legião do Mal, foi feito logo no filme do Liga da Justiça de 2017, que a gente sabe que foi aquele caos todo, a bilheteria foi péssima, as linhas narrativas todas ficaram todas abandonadas, E o mais interessante ainda é que essa cena pós-crédito, ela tem duas versões. Aqui nós vemos no corte do cinema de 2017 e essa mesma cena que apareceu no Snyder Cut, que também é tipo uma cena pós-crédito nesse filme. Na versão do cinema, é mostrado que o Lex Luthor conseguiu fugir do Asilo Arkham, deixando tipo um sósia bizarro lá. Fica implícito depois
depois que foi o Exterminador que ajudou o Lex a tirar ele de lá. Esse vilão encontra o Lex já agora carequinha e de terno, lembrando bem mais o visual do personagem nas HQs. Em um discurso, o vilão fala com o Exterminador que os heróis agora têm uma liga deles, e por isso eles também deveriam ter a sua própria equipe. E assim, o diálogo, ele é bem clichêzão, sabe? Mas eu acho bem maneiro já esse Lex Luthor atuando como o Lex Luthor que a gente tá mais acostumado. Ele já tá um pouco diferente da versão que a gente viu lá no Batman vs Superman. E o Exterminador estando ali também já dá uma deixa do que ele poderia fazer em próximos filmes do DCU. E uma possível Legião do Mal, né, em próximos filmes seria muito legal. Só que a gente nunca mais viu esse Lex Luthor, nunca mais, nem esse Exterminador também. E muito menos uma Legião do Mal, infelizmente. Eu acho que isso tudo aí foi completamente descartado. Só daqui a pouco mais pro futuro eles retomem essa ideia. Mas como eu falei antes, essa mesma cena, ela tem um contexto bem diferente na questão do Diagos, lá no Liga da Justiça então do Zack Snyder. Assim como no corte do cinema, o Lex Luthor foge e se encontra no iate com o Exterminador, mas a conversa vai para outro lado. O Slade se oferece para matar o Batman de graça, e o Lex acha isso curioso. É sugerido que o Exterminador tem uma rixa com o Batman. E a cena encerra com o Luthor revelando que o Batman é Bruce Wayne. E aqui não tem nada a ver com Legião do Mal. Bom, e aqui nessa versão da cena do Snyder Cut, a gente vê que ele tá dando muito mais indícios, ou dando pano lá pra história do filme solo lá do Batfleck, que ia acontecer naquela época. Que aí ia ter o Exterminador lutando lá com o Batman e tudo mais. E também a gente sabe muito bem que isso não deu em nada, sabe? A gente teve todas aquelas alterações lá do filme do Batman que acabou virando The Batman que a gente teve esse ano com Robert Pattinson. Então também é muito difícil de ter algo do Exterminador ou do Batfleck mais no futuro próximo. Isso com certeza já tá cancelado. Número 3, Shazam com o Senhor Cérebro. O Shazam é um filme muito amado aí do DCU e que dentro dele já tem muitas referências ao universo compartilhado da DC. E o grande vilão desse primeiro filme foi o Dr. Sivana, que ironicamente foi interpretado pelo Mark Strong, que fez o Sinestro lá no filme do Lanterna Verde, que a gente falou há pouco. Contudo, na cena pós-crédito desse filme, a gente tem a apresentação de um outro vilão aí desse universo do Shazam. Nos quadrinhos, o Senhor Cérebro é um grande inventor e conta com uma inteligência acima da média. Além disso, seus poderes envolvem um controle mental e ao longo dos anos ele se tornou um dos principais personagens das HQs do Shazam. Bom, esse então aí é o Senhor Cérebro. E nessa cena pós-créditos, ele aparece junto com o Dr. Sivana. Lembrando que o Sivana ele perde todos os seus poderes mágicos no final do filme, quando ele enfrenta a família Shazam. Nessa cena, então, aparece o Sivana numa prisão, escrevendo vários hieróglifos nas paredes de sua cela. O vilão segue determinado a entender melhor como a mágica funciona, e ainda sonha em dominá-la. É nesse momento, então, que aparece o Senhor Cérebro, e parece que ele garante pro Dr. Sivana que existem outras maneiras de dominar a mágica. Aí ficou a expectativa, então, que esses dois, talvez, então, seriam os grandes vilões de uma sequência do Shazam. Quem sabe também com uma participação de Adão Negro, que esse filme já estava confirmado naquela época. Mas como a gente está sabendo, então, a gente já sabe que vai ter essa sequência do Shazam, que é o Shazam 2, o Fúria dos Deuses. Mas nenhum desses dois personagens, o Senhor Cérebro ou Sivana, parece que vão estar nesse filme. A princípio, teremos as filhas do Titã Atlas, Calypso e Héspera, e também uma outra irmã que ainda não tem identidade revelada. Essas vão ser as vilões, contudo, nada a princípio do Sivana ou do Senhor Cérebro. Então a gente fica na dúvida aí se essa linha narrativa do Senhor Cérebro, do Sivana, se isso foi abandonado ou eles vão aparecer durante o filme, isso tá em segredo, enfim, mas parece a princípio que isso foi cancelado ou largaram de mão, sabe? O que pra mim é triste, que eu ia gostar de ver esse Senhor Cérebro e como que eles iam fazer um filme com ele sendo um vilão, sabe? Controlando as pessoas pela mente. Mas vamos deixar em aberto então essa cena pós-crédito quando ver. Mas pra gente, acho que isso já foi abandonado. Número 4, Mulher Maravilha, Linhagem de Sangue. Agora é hora de ver então um dos filmes de animação da DC. Que sim, eles também estão recheados, né, de cena pós-créditos. E na animação Mulher Maravilha, Linhagem de Sangue, nós temos então uma cena pós-crédito que deixa uma ponta para uma vilã, mas que nunca acabou acontecendo. Nesse filme, nós temos as origens da Diana nesse universo, e no presente, mostra a batalha da Princesa Amazona contra a corporação da vilania. As vilãs dessa corporação aproveitam o ressentimento da personagem Vanessa Captelis para transformá-lo na Cisne de Prata, e usá-la contra a Mulher Maravilha e a Ilha de Temíscera. E ao longo desse filme, nós somos apresentados a vilã Veronica Cale. Mas na trama do filme ela ainda não se apresenta como essa grande vilã, sabe? Ela tá bem neutra. Até
aparece uma aliada, mas aí que entra então a cena pós-crédito dessa animação. Nessa cena, a Diana retorna a Washington, onde confronta a Veronica Cale. Ela se revela como sendo a verdadeiramente por trás daquela corporação da vilania. A Cale afirma que ela invadirá Themyscira novamente para lucrar com a tecnologia das Amazonas, mas a Diana aceita o seu desafio, pois agora é a protetora da ilha e crava sua espada na mesa dela. A Diana sai confiante, com uma Cale horrorizada e vingativa, tentando em vão remover a espada. É uma cena bem badass da Mulher Maravilha e prometia que essa vilã então ia ser a grande ameaça, para esse universo, da Mulher Maravilha em futuras animações, já que essa vilã fica gritando que ela vai se vingar, que ela odeia a Diana. Mas essa ameaça acabou por aí, porque logo depois já saiu a animação que acabou com esse universo compartilhado aí dos Novos 52, que essa animação fazia parte, que é lá o filme do Guerra de Apocalipse, onde aí encerrou esse universo. Então o esperado confronto da Verônica contra a Diana acabou nunca acontecendo, e quem sabe no próximo filme da Mulher Maravilha nós possamos ver esse encontro. Número 5, Final Esquadrão Suicida 2016. A gente tenta esquecer que o filme do Esquadrão Suicida de 2016 aconteceu. Mas sim, era óbvio que a cena pós-crédito logo desse filme, claro que não ia ter dado em nada. Mas fica aqui a observação que ela não é de todo mal. O Esquadrão, então, de 2016, lá o filme do David Ayer, ele apresentou, então, pela primeira vez, Amanda Waller com o seu Esquadrão Suicida, a Força Tarefa X. E nesse filme, estranhamente, além da trama do Esquadrão, nós tivemos cenas de flashback envolvendo o Batman do Ben Affleck, seja ele contra o Coringa ou contra o Pistoleiro. E eu frisei essa presença aí do Ben Affleck ao longo do filme, porque a cena pós-créditos envolve ele, como Bruce Wayne, falando com a Amanda Waller. E os dois aí trocam muitas farpas. Nessa cena, a Waller e o Bruce estão numa reunião secreta num restaurante, onde ela revela que sabe sobre as atividades noturnas do Bruce como Cavaleiro das Trevas. Já o Bruce Wayne não reage bem a ameaças, e ele diz que tem a sua equipe agora. E se ele precisar, eles vão parar essa equipe ilegal da Waller e que é pra ela parar com essas operações. E poxa, só por essa cena aí, isso poderia significar no futuro aí talvez um possível crossover aí de Liga da Justiça versus Esquadrão Suicida, ou os dois tendo que atuar juntos contra uma ameaça. Mas a gente sabe que o Esquadrão Suicida ele meio que sofreu aquele soft reboot, com o filme do James Gunn, e claro, foi muito melhor, a equipe ficou bem mais legal, e o próprio Batman do Ben Affleck ali acabou se perdendo, então a gente não teve mais essa ameaça de Liga da Justiça contra o Esquadrão Suicida, essa linha narrativa acabou sendo totalmente abandonada. Mas eu torço que talvez pro futuro isso poderia acontecer, hein? Número 6, Programa de TV da Arlequina. E agora voltando então para as animações, dessa vez nós vamos falar do Batman e Arlequina, animação de 2017. Essa animação ela foi muito comentada, por trazer de volta o envolvimento do Bruce Timm, que é um dos criadores lá do Batman série animada, e por ele estar nesse projeto, então, é uma animação que se passa, naquele universo, e tem todo o traço lá da série animada que é muito bonito. A história girava em torno de uma aliança improvável entre o Batman, a Arlequina e o Asa Noturna, para impedir os planos da Era Venenosa e do Homem Florônico. E o filme tinha um tom bem mais de comédia. É bom frisar esse tom aí de comédia porque a cena pós-crédito tem muito a ver com isso. E a Arlequina nessa animação, no começo ela tá trabalhando como garçonete, ela quer ficar bem sossegada, não quer mais chamar atenção, mas aí ao longo das aventuras dessa animação, ela volta a ser a Arlequina que a gente conhece. Ela retoma então até a sua atitude, e aí a gente pode ver isso na cena pós-crédito dessa animação. Aqui a Harley voltou a ser uma psiquiatra, a Harley Quinzel, e agora tem um reality show de televisão, onde ela faz os seus pacientes correrem por uma elaborada pista de obstáculos, para ganhar 1 ano de terapia grátis. Enquanto o paciente aqui fica se estrebuchando, ela fica dando dicas de psiquiatra para eles. E é um absurdo de tão bom que é essa ideia. E a ideia dessa cena pós-crédito tá tão boa que muita gente talvez quis ver uma continuação disso. Como que poderia ser talvez a Arlequina com uma fama, fazendo esse programa de TV, o quanto que ela poderia estragar essa ideia também, sabe? Contudo, essa cena pós-crédito e da Arlequina tendo um programa de TV dela e ela sendo essa psiquiatra, acabou sendo muito mais que uma sketch, então, para finalizar esse filme que já era total de comédia. Mas que bom que anos depois a gente acabou ganhando a série da Arlequina, que pega esse tom absurdo que tem desse filme e colocou na série. Então a gente meio que acabou ganhando nesses dois lados. Número 7, Batgirl no final de Batman Sangue Ruim. E olha, o que teve bastante nesse universo animado dos Novos 52 foi a animação do Batman. O cara ganhou muito filme solo. Teve muitos filmes, mas esse em específico então, que é o Batman Sangue Ruim, não focou só no Batman, mas sim em vários personagens aí da Bat-família. Foi nesse filme que nós vimos pela primeira vez nas animações a Batwoman e o Batwing, que interagem com o Batman, Asa Noturna e o Robin.
E é uma combinação bem legal. Mas a cena pós-crédito aí acaba não envolvendo nenhum desses novos aliados que aparecem na animação. Nós temos então uma deixa de uma possível nova adição para Bat-Família em futuros filmes. Na cena pós-crédito dessa animação, o Bat-Sinal aparece brilhando em Gotham. A Batwoman, o Asa Noturna, o Batwing encontram o Batman e Robin no topo da delegacia para investigar um crime cometido pelo Pinguim. E depois que eles vão embora, em um prédio próximo, a Batgirl, com seu visual de Burnside, observa o grupo e se prepara então para se juntar a essa investigação. Pois é realmente uma pena que a gente não pôde ver uma outra animação, mas agora com essa interação aí com a Batgirl. Outra vez uma animação que era mais focada nela, talvez? Seria uma ideia bem legal, porque aí o Batman Sangue Ruim, ele sugere então que toda essa Bat-família, essa combinação, inspirou a Bárbara a virar a Batgirl, tanto que ela tá com esse traje improvisado do Burnside. Que na animação ficou bem legal, mas uma pena que a gente não teve mais coisas dela. Então foi uma deixa aí que só ficou na deixa mesmo pra ficar legal essa Batgirl. Número 8, Destruidor Coringa. O Batman ele já teve muitos crossovers, né, nas animações, nos quadrinhos, e um melhor que o outro. E pra mim, o melhor crossover que a gente já teve em animação do Batman foi do Batman com as Tartarugas Ninjas. O filme até pode se chamar Batman vs Tartarugas Ninjas, mas isso pode deixar o público um pouco enganado porque não foca muito na luta então do Batman com a equipe lá das Tartarugas. Isso porque a melhor coisa dessa animação é a interação depois da Bat-família com a equipe das Tartarugas. É perfeição pura. O Donatello falando com a Batgirl, o Damian brigando com o Rafael e o Batman interagindo com o Michelangelo e com o Splinter. É tudo muito bom. E bom, nessa história então as Tartarugas vão até Gotham City para investigar um plano que o clã do Pé tá querendo fazer ali na cidade. Então a gente tem a presença também, né, do Destruidor, que é o principal vilão aí das Tartarugas. Rola altas confusões aí ao longo da animação e até alguns vilões do Batman, eles são infectados por aqueles mutagênicos lá do Uzi. Mas no final parece que tudo dá certo. Ou será que não? Fica a dúvida, porque na cena pós-créditos da animação, o Destruidor que tinha sumido na luta final emerge dos escombros da fábrica Ace, mas agora ele tá possuindo uma aparência parecida com a do Coringa e rindo loucamente. É nesse finalzinho aqui a gente tem uma deixa do Destruidor então infectado por aquele veneno do Coringa. E ficou então uma deixa para uma possível sequência para essa animação maravilhosa. Mas como desde que essa animação foi lançada a gente não teve possíveis, né, novos rumores de que vai ter uma sequência dessa animação, a gente acha que só foi uma deixa mesmo, ou uma pontinha aí para dar uma esperança pros fãs, mas eu acho que isso não vai mais acontecer, infelizmente. Imagina lá a Bat-família junto com as Tartarugas Ninjas tendo que acabar com o Destruidor, agora nessa forma de Coringa. Eu ia querer ver essa animação. Número 9, os epílogos do Snyder Cut. Ok, aqui eu até tô dando uma roubadinha, porque as cenas que eu vou comentar aqui, de fato elas não são literalmente, né, cena pós-créditos. Mas muita gente conta como esse epílogo, essa parte final aí do Snyder Cut, como sendo essas cenas pós-crédito assim, né, essas deixas para um possível deixa desse universo. Então elas têm uma função bem parecida com cenas pós-créditos que a gente vê em filmes da Marvel e outros filmes da DC. Então até vou deixar aqui a título de curiosidade também. Todas essas cenas então rolam depois que a Liga se formou e derrotou então o Lobo da Steppe no filme. Bom, uma dessas cenas a gente já comentou aqui, que é a cena do Lex Luthor falando com o Exterminador, e aí tem todo aquele plano do mercenário ir atrás do Batman. E depois dessa cena então do Exterminador, o filme ele tem um corte muito abrupto, né? E aí eles nos levam até aquele futuro lá pós-apocalíptico, que é conhecido como o universo lá do pesadelo. É aquele universo onde Superman já é aquele Superman do mal lá que é comandado pelo Darkseid, e o Batman usa aquele sobretudo lá Mad Max. Nós vemos nessa cena que o Batman reuniu uma aliança que inclui a Mera, o Cyborg, o Flash, além de dois vilões, o Exterminador e o famigerado Coringa do Jared Leto. Eles parecem que tem todo um plano em movimento, mas o grande destaque dessa cena é o Bruce conversando com o Coringa, e tem toda uma interação bizarra entre eles. Muita gente até curtiu, né, esse novo visual aí do Coringa e do Jared Leto nesse futuro pós-apocalíptico. De fato até tá melhor porque ele não tem mais as cicatrizes dele. E a interação dos dois também tem umas partes do diálogo que são boas. Mas pena que toda essa cena aí desse universo do pesadelo era toda filmada aí de forma amadora e destoa bastante do restante do filme. E o mesmo pode ser dito da última cena também que aparece então nesse epílogo do Snyder Cut, onde é revelado aí um novo herói desse universo. Essa cena termina com Bruce Wayne acordando na cama, pensando se foi tudo um pesadelo. O momento final então do Snyder Cut mostra o marciano John Jones
voando para dizer um olá ao Bruce Wayne e oferecendo seus serviços como herói para futuras ameaças. Fica até subentendido que o Caçador de Marte aqui nesse universo do Snyder Cut, ele vivia meio que recluso, não querendo se envolver muito. Mas aí com todos esses acontecimentos, né, da Liga se revelando, derrotando a ameaça do Lobo da Steppe, ele quis voltar então e agora querer ser parte então da Liga. E bem, essas são, digamos, as deixas aí, né, para futuros dramas que poderiam acontecer nesse universo do Snyder Cut. Mas a gente já sabe que isso foi abandonado aí pela Warner. Esse filme era muito mais pro Zack Snyder realmente conseguir terminar o corte dele e entregar. Agora uma possível sequência dessas tramas paralelas aí que essas cenas deixam, aí eu acho que isso aí já é um beco sem saída, não vai dar em nada. Número 10, Jericó sobreviveu. E para finalizar, vamos falar de uma animação que gerou muito hype na época em que ela foi lançada, que foi a adaptação do grande arco, né, do Contrato de Judas dos Titãs. Essa saga tão famosa dos Jovens Titãs foi adaptada então para um filme dentro desse universo compartilhado dos Novos 52. Embora a animação tecnicamente esteja bem bonita e com boas cenas de ação, a maioria dos fãs achou que ela foi muito apressada e faltou desenvolver melhor certos personagens importantes dessa história, como a Terra e o filho do Exterminador, o Jericó. Na animação, o Jericó ele aparece brevemente, né, no começo do filme e parece que ele é assassinado lá por aquela galera seita lá do Irmão Sangue. Eu tô sublinhando aqui essa participação do Jericó durante a animação porque na cena pós-créditos se revela algo em relação a ele, de que ele não tá bem morto não. Nessa cena pós-crédito bem curta, o Jericó mostra ter sobrevivido à bala que a mãe Mayhem atirou nele antes. Ele abre então seus olhos de forma ameaçadora e acaba por aí. E aí aquela coisa, né? Parecia que o Jericó ia acabar virando uma ameaça futura para, digamos, uma próxima animação, um filme dos Titãs dentro desse universo 952. Mas depois não teve mais nenhum filme ou foi retomado nada em relação ao Jericó nesse universo. Então ficou por isso mesmo, né? E até poderia ter deixas mesmo para esse Jericó, porque ele consegue entrar no corpo de outras pessoas e ele já teve várias fases instáveis, né? Ao longo dos quadrinhos ele já virou vilão mesmo, então daria para ter adaptado algo. Mas o pessoal meio que só deixou essa deixa e acabou por aí mesmo. Então, galera, essas foram 10 cenas, né, pós-créditos que acabaram não dando em nada. E agora eu quero saber de vocês quais outras cenas pós-créditos a gente poderia ter falado. Deixa aqui nos comentários. E se vocês querem daqui a pouco que a gente fale de cenas até de outros universos, lá, por exemplo, da Marvel. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no clube de canais aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.